tarde, terceiro ano. Meu terceiro ensino médio, vamos falar hoje sobre a continuidade do que nós iniciamos na aula passada. A gente estava falando de descolonização. Descolonização. O processo de descolonizar, ou seja, deixar de ser colônia, tá bom? Cai no Enem isso aqui, professor? Cai no vestibular, cai demais, viu, gente? É um processo que começou no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, quando algumas nações africanas e asiáticas começaram a dizer não à dominação de outros países europeus que estavam aí abarrancados nesses continentes. Por exemplo, Portugal teve uma grande influência aqui na África, né? Tem muito país africano que fala português, como Moçambique, Costa do Marfim, São Tomé e Príncipe, Angola. Todos eles falam português porque foi Portugal que estava lá dentro colonizando, e essa colonização só teve fim em meados da década de 70 do século XX. Essa década aqui, viu? Nossa, mas tanto tempo assim? Sim, tanto tempo assim, porque Portugal ele foi o último país a combater o seu regime militar na Europa. Então, Portugal vivia um regime totalitarista chamado de salazarismo, um regime aos moldes, ao modelo fascista em Portugal, que durou até... Já tinha terminado a Segunda Guerra Mundial em 45, né, quando nós vimos aí. Esse regime português foi até 70. Esse regime atrasou demais a descolonização do continente africano. Então, gente, aqui é questão de Enem, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. O fato de Portugal ter vivido uma ditadura militar por muito tempo, até a década de 70 do século XX, foi o que atrasou a descolonização de muitos países africanos. Tá bom? Isso é uma questão corriqueira, cai demais aí. Tá bom, pessoal? Então, nessa parte que nós já falamos o conceito aí na aula passada, a dúvida vê o vídeo passado também, tá bom? Para pegar o conceito direitinho, descolonização e deixar de ser colônia, não tem nenhuma dificuldade de saber disso. Aconteceu onde? Na África e na Ásia. Tá? Por parte de quem? Países europeus que estavam aí lutando, o pessoal estava lutando para tirar eles dessa região aí. A Inglaterra, por exemplo, tinha grandes pretensões aí na China e como também na Índia, né? Nós vamos ver hoje o que aconteceu na Índia, um fato curioso, porque os indianos não quiseram entrar em conflito com os ingleses que estavam dominando o país. A Inglaterra simplesmente fazia o que queria com o país, com a Índia. Enfim, ela abarrotava de produtos, de leis, uma legislação inglesa ali, o pessoal tinha que obedecer, né? Mas esse cenário mudou aí no século XX, foi que se agravou digamos assim, foi quando a Índia resolveu então tornar-se independente de vez, foi depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra. De que maneira foi que aconteceu isso? A Inglaterra havia prometido aos indianos, viu? Maior autonomia para eles. Prometeu umas coisas aí, mais liberdade de imprensa, mais liberdade de comércio, maior liberdade cultural, caso os indianos ajudassem os ingleses a combater os nazistas. Terminada a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra até, de certo modo, havia cumprido algumas coisas, mas em compensação aumentou mais ainda a dominação inglesa dentro da Índia, porque era um país que estava tentando recuperar seus recursos à custa de outras nações, né? Aí surge que na Índia, eis que surge na Índia o fenômeno chamado de desobediência civil. Se quiser ver pelo livro, gente, é bem aí na página 623, tá bom? Essa página aí nós acompanharemos aí o nosso assunto sobre independência indiana e as demais independências. A desobediência civil. Como assim? Desobediência civil significa dizer que
os indianos não iam mais aceitar a opressão inglesa. E para isso eles não iam encarar os ingleses de frente, eles iam simplesmente boicotar, né? Dar um chá de gelo, dar uma pressão psicológica na Inglaterra, né? Dar uma ignorada na Inglaterra, para que ela se cansasse e deixasse os indianos em paz. E foi realmente o que aconteceu. Essa desobediência civil é exatamente isso. É a arte de lutar sem lutar. É desobedecer o opressor, mas sem derramar sangue. Simplesmente não comprar nada que os ingleses colocassem lá dentro. Simplesmente não obedecer nenhuma lei inglesa. Simplesmente não aceitar nada que os ingleses dissessem. De boa, eles não iam lutar com os ingleses. Viu? O nome disso é desobediência civil. Isso aqui cai assim, muito em vestibular, em prova de concurso, cai demais. O pessoal às vezes pergunta, marque certo ou errado. Desobediência civil é um fenômeno tipicamente da Índia, certo ou errado? Não. Desde o Império Romano que essa desobediência civil já funcionava. Alguns messias, o próprio Jesus, o próprio Cristo, lutava dessa forma, desobedecendo civilmente, né, gente? Então, entenda esse conceito aí. Na dúvida, pesquisa, coloca aí um comentário que a gente responde. É exatamente isso. A liderança da Índia na luta contra a opressão dos ingleses ficou a cargo do Gandhi. Acho que todo mundo já ouviu falar do Gandhi em certa ocasião da vida. O Mahatma Gandhi, ele foi aquele que pregou essa desobediência civil, essa paz acima de tudo, né? Esse negócio de vamos desobedecer os ingleses, mas sem derramar sangue dos ingleses e muito menos o sangue do nosso povo, né? O Mahatma Gandhi quer dizer Mahatma quer dizer iluminado, alma iluminada. Ele foi um advogado que entendia muito de lei e legislação, mas ele não quis pegar em armas contra os ingleses. Na verdade, ele quis lançar a mão desse tipo de luta da paz. Ficou tão feio para a Inglaterra, ficou tão mal para a Inglaterra, que pegava muito feio ela ficar dominando os indianos em meio à opinião pública, né? O mundo não aguentava mais ver aquilo e começou a criticar a Inglaterra. A Inglaterra ficou meio assim que, digamos, tentou tanto, se envergonhou tanto, que acabou com o tempo, ela acabou até largando os indianos de mão, deixando eles por conta própria. O Gandhi foi preso, prenderam aí um monte de gente, torturaram pessoas, fuzilaram outras pessoas. Então o mundo começou a assistir um massacre inglês na Índia por conta dessa pregação do Gandhi. Então o que é que ocorre? A Inglaterra ficou meio com o nome sujo, né? E depois ainda tinha a ONU ainda para ficar pressionando, então eles resolveram deixar os indianos em paz. Então assim, a conquista da independência da Índia não foi uma coisa tão pacífica, né? Teve derramamento de sangue, teve, mas a ideia do Gandhi não era derramar sangue. A ideia dele era praticar a velha desobediência civil, ou seja, boicotar o produto dos ingleses, boicotar tudo que vinha da Inglaterra, não ligar para eles, deixar eles falando sozinhos, né? Os indianos não estavam preocupados somente com os ingleses, porque dentro da própria Índia havia uns conflitos internos, né? Havia os grupos de muçulmanos que queriam independência, havia os grupos de hindus que queriam independência, havia outros grupos de outras religiões, outras vertentes culturais que queriam independência. O fato é que dentro da própria Índia, a Inglaterra percebeu isso e começou a promover rivalidades aqui dentro, né? A Inglaterra começou a financiar, a incentivar as rivalidades dentro da Índia, que é o mapa da Índia, viu, gente? E dentro dessas rivalidades surgiram outras regiões. Aqui, por exemplo, o Paquistão, né? Chamado Paquistão Oriental. E aqui também tinha o Paquistão Ocidental. No centro tínhamos aqui a Índia, né, o país do centro. Esses países começaram a lutar pela sua própria independência. Eram regiões de muçulmanos, né, e grandes regiões que almejavam essa independência há tempo.
após uma violenta guerra interna, uma guerra civil muito forte, o Paquistão Ocidental separou-se do Paquistão Oriental e esse lado aqui passou a se chamar de Bangladesh. Por que tudo isso? É só para você entender que não foi só contra os ingleses que os indianos lutaram no seu processo de descolonização, não. Foi também contra os próprios cidadãos da Índia, viu, gente? Houve também uma luta civil muito grande para que eles, algumas vertentes, se tornassem independentes. Tá bom? Esse aí foi digamos, o procedimento aí que aconteceu dentro da Índia, da descolonização da Índia. Não esqueçam da figura de Gandhi, né? Cai demais assim, cai muitas coisas sobre o Gandhi, essas provas por aí. Logo após a Índia, vamos falar um pouco sobre a Indochina. Indochina, uma região que fica abaixo da China, né? Aqui tem a China aqui embaixo e aqui fica a Indochina. Essa Indochina é dividida em 3 pedacinhos. 3 países dividem a Indochina, vou colocar desse jeito. Um país chamado Laos, Camboja e Vietnã. O Vietnã já foi um território da França, viu? Essa parte do Vietnã já foi toda dominada pela França. Só que os franceses, no momento da Segunda Guerra Mundial, eles abandonaram o território e os japoneses se abarrancaram aí também. Eita, não tinha jeito não. Não que um saiu, o outro chegava. Então o que é que acontece? O Japão, também derrotado na Segunda Guerra Mundial, também teve que se ausentar. E o Vietnã ficou dividido em 2 pedacinhos. A República Democrática do Vietnã, no norte. Vou colocar aqui o nome para a gente ver. República Democrática do Vietnã. E a República do Vietnã no sul. Muito bem, como nós sabemos, o contexto aqui era Guerra Fria, né? E foi durante a Guerra Fria que a União Soviética e Estados Unidos resolveram então intervir, porque nessa região aqui eles acreditavam que poderiam muito bem servir a seus propósitos. Inclusive é até matéria de questões de Enem, vestibular e concurso em geral, quando dizem que Estados Unidos e União Soviética tinham grande, digamos assim, grande vontade de intervir na intenção de homogeneizar regiões, né? Digamos assim, com sua influência ideológica, Quais eram as influências ideológicas? O capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética. Beleza, tá ótimo. Então quer dizer que o norte ficou, digamos assim, foi atraído pela União Soviética. A União Soviética resolveu invadir o norte, enquanto que os Estados Unidos resolveram influenciar o Vietnã do Sul, ou República do Vietnã. Os Estados Unidos resolveram então que iam financiar com armas, com treinamento militar, com soldados, a fim de tomar toda a região e tornar essa região todinha sob influência ideológica do capitalismo. A mesma coisa pensou a União Soviética, em dominar toda essa região do Vietnã e colocar ela sob a égide do socialismo, e assim por diante. Assim um país ia tentando impor a sua homogeneização ideológica. Foi nesse sentido aí. Essa guerra do Vietnã, ela começa lá pela década de 60.
mais ou menos por essa data aqui, tá bom? Essa guerra ela vai até 1975, por aí, quando os Estados Unidos resolvem tirar seus soldados do Vietnã. Olha só, marque certo ou errado, foi questão da USP, marque certo ou errado. Estados Unidos venceram a guerra do Vietnã? Sim ou não? E aí? Resposta: não. Os Estados Unidos não venceram a guerra do Vietnã. E uma das razões foi exatamente a vergonha que eles estavam passando aqui. Não que eles não fossem fortes, mas a questão de que passar tanto tempo castigando um povo, olha só, década de 60 toda, década de 70 quase toda, castigando um povo com armas, com treinamento, com muita violência. Soldados americanos chegavam em casa mutilados, soldados vietnamitas estavam todos ferrados. Então, de um certo modo, os americanos estavam, digamos assim, manchando a sua imagem no mundo todo, né? Ou seja, todo esse contexto do Vietnã estava provocando nos Estados Unidos, dentro da nação mesmo deles, uma grande insatisfação popular, como a gente pode perceber nessa questão bem aqui, ó. A guerra do Vietnã, aqui da UFP de Pernambuco. A guerra do Vietnã teve repercussões que abalaram costumes e ideias de seu tempo. Para os Estados Unidos, a guerra do Vietnã aconteceu o quê? Ela provocou questões internas e frustrações entre diferentes grupos sociais. Quer dizer, os próprios americanos queriam a retirada dos soldados, tá bom? Os próprios americanos se sentiam envergonhados e os protestos foram imensos, foram muitos protestos para a retirada dos soldados do Vietnã. Fato que levou os Estados Unidos a amargarem essa derrota na guerra do Vietnã. Os americanos queriam a retirada dos soldados. Para desse jeito ficar bem claro. Retiradas dos soldados. Imagine essa observaçãozinha bem que o tio acabou de colocar. Isso aqui, eles fazem inúmeras questões só com esse tipo de observação bem aqui, gente. Por isso gravem bem direitinho. Isso aqui é muito importante, tá bom? Então aqui nós compreendemos o seguinte: os Estados Unidos, após a retirada de suas tropas em 1975, o Vietnã torna-se sob total influência da União Soviética. Torna-se uma nação, digamos assim, uma nação socialista, um país socialista. Só veio a tornar-se, ou pelo menos se abrir ao capitalismo já em finais do século XX, já na década de 80, 90. Por aí foi que o Vietnã foi aos poucos entendendo que o socialismo estava, digamos, fadado a não prosperar, vamos colocar nesses termos, tá bom? Interessante quando você for fazer uma redação assim, eu vou fazer a redação do Enem, do concurso público, seja lá de onde for, em vez de você colocar países pobres, por que você não coloca países empobrecidos, que é a mesma coisa? Ou pelo menos aqui já deixam a ideia de que eles foram empobrecidos por alguém. Fica mais, digamos, fica mais, vamos dizer, dissertativo, enfim, fica mais interessante colocar dessa forma, porque realmente foi o que aconteceu. Países africanos foram empobrecidos, países asiáticos como o Vietnã foram empobrecidos por tantas guerras e por aí vai, né? Pois bem, essa aula de hoje foi para mostrar um pouquinho sobre a independência da Índia e sobre as guerras do Vietnã. A gente na próxima aula vai falar sobre a criação do Estado de Israel e quais motivos, quais são os questionamentos mais interessantes sobre o Estado de Israel, por que existe esse país, né? Quem são seus aliados, enfim. Então até a próxima, pessoal. Sorte aí, sucesso. Valeu, tchau.